Fala aí, meus amigos e amigas ligadas no Toque Passe, estamos chegando aqui mais uma vez. Vocês sabem, eu já avisei, estou de férias, tirei 5 dias aí para descansar com a família antes de começar a temporada, mas tem aqui um material especial. Eu espero não estar deixando vocês desamparados nesses dias, mas trouxe aqui um Toque Passa especial com um grande amigo meu, comentarista, um cara que entende muito de esporte, tá? Você deve conhecer ele como comentarista de beisebol, né? O Bira Leal, comentarista dos canais ESPN, mas ele comenta futebol também, entende muito de futebol e gosta de futebol americano. O bate-papo, olha, é muito amplo e é muito divertido. Convido você a acompanhar esse bate-papo. Lembrando sempre que você pode se inscrever no canal, aliás, deve se inscrever no canal, compartilhar o Toque Passa com os seus colegas, com seus amigos, quem gosta de futebol americano, curtir esse vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo. Se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, tem sorteio de prêmios, tem grupo no Telegram para bater papo. Tô batendo papo mesmo na folga com a galera e também conhecer os nossos parceiros. A Fanatic Sport Nation, que aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto, e também a Bet Mais, nosso site de apostas, casa de apostas que é parceiraço do Toque Passa. Vai ter novidade em breve, abra sua conta através do link do Toque Passa e vamos nessa então. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal, estamos aqui numa edição especialíssima do Talk Passa, porque eu tô com um dos caras mais legais que eu conheci na minha vida, não só na ESPN, mas na vida como um todo, tá? Tô aqui com o Bira Leal, convidado especialíssimo dessa edição do Talk Passa, que a gente tá para bater um papo de futebol, de beisebol. Eu quero saber, como aqui é um canal de futebol americano, o Bira sabe muito bem, a gente fala muito mais de NFL, de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Eu quero começar perguntando pro Bira de futebol americano. Você assiste alguma coisa? Gosta de alguma coisa? Se interessa de alguma forma? Bom, primeiro, olá para todo mundo. Não, eu assisto, eu acompanho. Eu já até comentei jogo, né? Eu tive que comentar 2 vezes jogo de futebol americano, um de NFL e outro de universitário. Na verdade, eu entrei como convidado, né? Foi junto com o Paulo Antunes. Mas eu acompanho. Eu só não acompanho com aquela profundidade que um comentarista de verdade tem que ter. Então, não conheço tantos jogadores, eu não conheço com tanta profundidade, se não acompanho o noticiário tão profundamente no dia a dia, então detalhes de transferências, tudo isso eu acabo não acompanhando tanto. Mas eu acompanho. Já acompanhei mais, né? Porque eu já fui editor de um site de esportes americanos e ainda que a minha especialidade seja mais o beisebol, eu tinha que acompanhar mais e eu acompanhava mais. Hoje eu acabo acompanhando um pouco menos do que eu gostaria mesmo, mas acompanho. Estamos aí, sempre vendo se os 49ers um dia vão voltar a ser campeões, entendeu? Pararem de roubar os 49ers no Super Bowl. Como eu não comento futebol americano, eu posso ser clubista, que eu só tô sendo. Eu, de futebol americano, eu só sou um torcedor mesmo, então eu posso ser clubista. Se paro de roubar o 49ers no Super Bowl, daí quem sabe ganha. O sentimento tem que ser esse mesmo, tem que ir metendo um clubismo aí, tem que ser, é o correto. Ô Bira, mas me responde uma coisa aqui, eu sei que, em primeiro lugar, né, pra quem não conhece o Bira Leal, tá maluco também, né, nunca assistiu ESPN, o Bira tá aí na programação, comentando futebol, comentando o beisebol, mas também pra quem é o cara mais da internet, você também é um livro, né, Bira? Então você já é um cara... Me explica essa história de livro, em primeiro lugar, e por que diabos você... Cara, como é que você consegue tanto tempo? Porque você manja de futebol, você manja de beisebol, e não são esportes simples, que você simplesmente vai lá e dá pitaco. Beisebol é um esporte que demanda muito estudo também, né? Demanda, até porque, assim, no caso de beisebol, até sou comentarista titular, assim, então eu faço mais jogos, então tem que estar muito ligado em tudo que acontece. Mas, e assim, eu tenho uma boa memória, assim, modéstia à parte, eu sei que eu tenho uma boa memória, isso ajuda. É, mas também tem coisas que você vai treinando a sua cabeça, né, para você conseguir acumular as informações. Eu sei que assim, eu fico mais tempo acompanhando esporte do que talvez fosse o mais saudável, então, claro que eu tenho hora de lazer, claro que eu vejo série em aplicativo de streaming aí, no Plus, no Netflix, eu vejo série, vejo filme. Fui no cinema ontem, por exemplo, ver Oppenheimer. Faço essas coisas também. Mas eu fico mais tempo vendo esporte do que o normal. E eu também me policio para todo dia ter um momento em que eu separo só para ver como foram os jogos de futebol e de beisebol do dia anterior.
Até para ficar, assim, para não perder o trilho, vai, da história, vai. Porque no final das contas a temporada, assim, né? Então, cada time tem a sua história que vai desenrolando. Se você estiver acompanhando sempre, você não corre o risco de perder o que aconteceu aqui. Né? O básico, assim, você vai sempre lembrando. Isso também te ajuda, você fica com um ponto de partida ali. Né? Então, foi isso. Agora, a história do livro foi porque, assim, não é porque eu tenho mais ou menos conhecimento que qualquer um. É porque eu escrevi o livro do Desimpedidos. Eu fiz o livro sobre Desimpedidos. E, assim, eu fiz porque eu fui convidado a fazer, né? Fui contratado para fazer o livro e daí um dia lá o Crack, que era o câmera lá no Desimpedidos, agora tá morando em Nova York e tudo, ele é um gênio nessa área de fotos e vídeos, mas um dia ele me viu e ele esqueceu meu nome. Então ele chamou o livro, entendeu? Ele falou o livro. Todo mundo ouviu, ficou engraçado, todo mundo ouviu e acabou pegando. Isso acabou depois, foi pro ar o pessoal me chamando assim e ficou. Né? Mas foi isso. É uma coisa divertida, eu incentivo a cultura. Não tenho nada contra, não. Tá certo, sempre é bom, sempre é bom. Ô, Bira, deixa eu perguntar pra você, com relação. Bom, eu vou te colocar talvez numa saia justa, não é a minha intenção, mas às vezes rola. Você fez que escolher o seu esporte. Eu sei que você gosta muito de futebol, está aí usando a camisa maravilhosa. Que camisa é essa daí, em primeiro lugar? É a camisa do Fernandópolis, mas assim, é porque eu fiz É. um vídeo para o canal da ESPN, que eu fui falar sobre o time pequeno de São Paulo, essa daqui fazia tempo que eu não pegava e usei. E eu esqueci que a gente tinha combinado de gravar à tarde, então eu vim aqui para a ESPN e esqueci de trazer uma camisa de beisebol, para usar no vídeo ficar mais caracterizado, assim, né? Então Não, ficou assim. mas eu já tô suprindo isso aqui, porque eu tô com a É, mais bela camisa do beisebol, então não tem problema nenhum. Eu sei que vai te agradar muito. mas agora você está em Portugal, você tem que escolher um time de Portugal também, hein? Ó, beisebol aqui eu sei que tem, mas eu nunca peguei. O futebol americano eu já fui assistir, mas eu sei que Não, tem gente que gosta. aí no beisebol de Portugal eu sou Lowler Ravens. Ó, aí eu fui É porque surpreendido. a minha família, o meu lado português da família, né, o Souza Leal, né, o Leal, vem de Loulé, lá no Algarve. E tem um Uhum. time de beisebol de Loulé, o Loulé Ravens. Sigo lá no Instagram, fico vendo ali como é que estão. Ganharam 2 jogos agora no fim de semana. Aí, Vamos aí, Loulé Ravens. tá vendo? Eu tô perguntando como é que o Bira consegue. Ele tá acompanhando o Lowell Ravens. Ele sabe, capaz ele trazer estatísticas aqui. Então, acho que tá bem claro que você deu a sua resposta já, né? É o beisebol, o esporte que você, se pudesse passar a vida acompanhando um esporte apenas, Não, ficaria o beisebol. não, acho que seria o futebol. Seria o Futebol? futebol, que é o esporte que é assim, é o primeiro que você gosta. Na verdade, o meu primeiro foi automobilismo. Eu até hoje adoro automobilismo. Só que assim, eu já trabalhei com automobilismo, mas não foi tantas vezes, né? Então, no final das contas, em geral, eu acompanho automobilismo mais como torcedor do que como um profissional que trabalha. Eu já trabalhei com automobilismo, vez ou outra me convido para uma live, eu participo, mas eu não tenho uma atuação tão no dia a dia do automobilismo. Então, até a minha forma de acompanhar acaba sendo um pouco diferente. No, agora, o automobilismo foi o primeiro, assim, em ordem cronológica, quando eu era criancinha, né? E eu continuei Sim. até hoje. Aí, depois veio o futebol, o beisebol foi uma coisa que veio depois. Fora que, assim, o futebol é um universo maior, né? Então, é um universo que inclui o mundo inteiro. Aqui no Brasil também é muito mais forte também, então você acaba... É um esporte que tem uma raiz local aqui no Brasil muito maior, então você também se vê nesse esporte muito mais do que no beisebol, né? Que aqui no Brasil é incipiente, tem gente que joga, conheço muita gente, tudo, mas é uma coisa menor, mais incipiente. Ô Bira, bom, a gente é mais ou menos da mesma idade, assim, contemporâneo, mas eu queria saber um pouquinho da sua passagem, assim, sua trajetória no jornalismo, porque você já fez coisa pra caramba, isso eu tenho certeza. Você falou trabalhando com automobilismo também, e acho que você passou por muita coisa, né? Eu comecei, assim, na época de faculdade, eu trabalhei como estagiário no Diário do Grande ABC, que é um jornal aqui do ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. É, e eu trabalhei lá como estagiário, fazia matéria de comportamento, e fiz uma outra coisa na época da Copa do Mundo de 98, mas depois eu fui trabalhar numa revista na editora Pini, que faz revistas de engenharia e arquitetura. Fazia, né? A editora infelizmente fechou. E eu fiquei muito tempo lá. Fiquei 6 anos lá fazendo matéria de engenharia e arquitetura. Depois eu saí. Daí eu saí e fui para a agência Placar. Daí eu entrei no esporte. Eu já tinha, isso foi
2005, foi 2005, eu já tinha 27 anos, quando eu vou começar a trabalhar com esporte na agência Placar, que era uma agência de notícias da revista Placar, que hoje essa agência não existe mais. Daí eu trabalhava na agência Placar, eu era o setorista do Palmeiras, mas eu não fiquei muito tempo lá. Eu peguei o final de 2005 e o começo de 2006. Eu fazia o Palmeiras e eu fazia outros esportes. Como eu gostava do fim de semana, eu tinha que fazer o noticiário de outros esportes, né? Que é tudo menos futebol. É tudo que não fosse futebol eu tinha que fazer, né? As notas no site, essas coisas. Daí eu fazia esse outro na agência Placar e daí eu fui para a revista Trivela, né? O site Trivela criou a revista. Como eu já tinha trabalhado muito tempo em revista e eu era colaborador da Trivela, eu tinha um blog de futebol também. Já desde a época que eu trabalhava com engenharia, conheci o pessoal da Trivela, eles me convidaram para ir lá trabalhar. E daí eu fui lá, eu cheguei em 2006. Daí eu cobri a Copa do Mundo de 2006 lá, junto com o Gustavo Hoffmann, depois o Leonardo Bertozzi também trabalhou comigo lá, e mais um monte de gente, né? Daí eu trabalhei na revista Trivela, no site na revista Trivela até 2009, quando a revista Trivela virou a revista ESPN. Ela entra como sócia na criação da revista ESPN. Eu virei editor da revista ESPN. Daí fiquei na revista ESPN de 2009 a 2012. Só que em 2012 eu fiquei na revista, mas só fazendo algumas coisas ali, só ajudando no fechamento, na reunião de pauta. No dia a dia da revista eu já não ficava mais porque me pediram para eu voltar para o site Trivela. O Gustavo Hoffmann saiu do site Trivela para ficar em definitivo na ESPN e me chamaram para ocupar o lugar dele e voltar a ser editor do site Trivela. Daí então eu fiquei só dando uma mão na revista, mas eu fiquei cuidando do site Trivela e neste momento eles criaram o site Extra Time de esportes americanos e compraram o Tazio, que era ali junto com o Grande Prêmios um dos maiores sites de automobilismo do Brasil. E eu fiquei como editor dos 3 sites. É óbvio que assim não dá para ser editor dos 3 sites, assim eu era mais um editor-chefe ali, mais um supervisor, mas assim e ficava meio que olhando um pouco de conta de tudo, vendo as pautas, sei lá o que. Eu fazia matérias também, mas assim não é que eu editava todos os textos, porque não dá, né? São 3 sites. E daí eu fiquei com o Tazio, com o Extra Time, com a Trivela por um bom tempo, até 2015. Em 2015, eu mesmo pedi para eles me colocarem em algum outro site. E o Tazio fechou nesse período, o Extra Time virou mais um blog também, que teve uma redução de investimento. E daí eu passei a cuidar de um site de urbanismo, que eu gosto de urbanismo, tudo passei a cuidar de um site de urbanismo que era da mesma empresa, né? Eles só me transferiram e depois eu saí. Em 2017 trabalhei como editor de um site de educação e daí em 2018 eu saí desse site de educação e daí virei basicamente comentarista da ESPN, porque desde 2010, na época que eu era editor da revista ESPN, eu também já tinha esse trabalho que na época era só um bico, era um complemento de renda, né, um freelancer de comentarista dos canais ESPN, desde 2010, primeiro no beisebol, depois com beisebol e futebol. Eu sempre conciliava tudo isso ali, né? Então, dava trabalho. Mas desde 2018 que eu virei basicamente comentarista da ESPN e foi também a época que eu virei o comentarista titular de beisebol, né? Então eu passei também a fazer a maior parte dos jogos de beisebol. Antes disso, eu fazia só alguns, né? Uma vez por semana, assim, porque o Paulo Antunes que fazia a maioria. Foi nessa época de 2012 que eu conheci você lá na ESPN, né? Eu entrei na ESPN em 2011 e eu encontrava, o Bira passou por aqui, o Bira tá aqui, aí a gente sentava para conversar ali, bater papos aleatórios de qualquer coisa, enchi o saco do Bira também, né, com o beisebol. Foi na época que comecei a torcer pro beisebol também, né, eu não tinha tanta, assim, familiaridade com o esporte e foi nessa época mais ou menos contigo, com o Érico, com o Faldon discutindo beisebol e eu peguei, acho que o Red Sox, não só por ser de Boston, mas mais para encher o saco do Faldon também, deu muito certo, foi muito bom. Encher o saco do Faldon é sempre uma coisa muito legal, é sempre aprovado. Ô Birá, vamos falar um pouquinho de beisebol aqui. Quando eu falei que eu ia conversar contigo lá no clube de membros, o pessoal já foi mandar perguntas, tudo mais. Por exemplo, o Lemos que perguntou também sobre o Texas Rangers, ele falou que quer saber se os Texas Rangers são de verdade. O Ivo tá perguntando dos Reds. Todo mundo queria saber uma coisinha ali. A gente vai entrar um pouquinho mais na temporada, até porque a temporada começa agora em agosto, né? Para valer mesmo, o bicho pega a partir de agora, né? A gente tá
A temporada é longa. Agora que a temporada é longa, agora que a gente chegou na segunda metade, então chega numa reta final, então tem briga por classificação, né? Então agora que fica mais pegado. E tem o fechamento do mercado, né? Fecha agora, acho que é 2 de agosto. Então, antes sempre foi 31 de julho, agora mudou, acho que a ideia é 2 de agosto, se não me engano, é 2 ou 3 de agosto, acho que é 2 de agosto. 2 de agosto fecha o mercado, então também fica essa especulação de últimas transferências. Mas vamos lá, Texas Rangers, eu acho que o time é para valer. Acho que o time vai classificar sim, o time é forte. Eu não acho que é um time para ganhar título ainda. Acho que em playoff, assim, talvez até o Houston Astros, que está atrás dos Rangers, talvez seja um time com mais casca de playoff, com uma formatação ali, mas o Texas Rangers eu acho que é um time forte. E dava para ver que era um time que ia ficando forte, mas esse do ano passado para esse ano deu um salto muito grande. Eu achava que esse ano era um time que ia brigar pelos playoffs. E não, é um time. E brigar pelos playoffs significa que você pode classificar ou não por 1 ou 2 jogos ali, ficou no bolo ali, às vezes você até consegue, mas você tá ali num pelotão, não. Ele tá num nível que tá classificando com tranquilidade, por enquanto. Eu acho que ele tem condição disso. No playoff, eu não sei se ele suporta. Acho que o Houston Astros, por exemplo, acho que é um time mais pronto. Tá roubando ainda Tampa os Bay Astros? Rays, Os Astros a gente já pode falar que é um time que é do bem ainda? Já é do bem ou ainda a gente tem que cuspir nos Astros? Assim, não, teoricamente, até que se prove o contrário, todo mundo tá fazendo tudo direitinho agora, né? Eu não posso chegar a falar que os Astros são trapaceiros, sendo que, assim, eu tenho que provar, eu tenho que ter alguma coisa para comprovar que eles estejam roubando sinais, né? Ou fazendo qualquer outra coisa. Então, Todo mundo tá, né, Bira? Ser então, sincero, aí que tá. todo mundo tá. É uma questão que pegou muito a questão dos Astros, é que naquela época que os Astros fizeram isso e foram pegos, muita gente fazia, era sabido. O New York Yankees e o Boston Red Sox chegaram a ser punidos, só que punições mais preliminares ali pela MLB. Só que os Astros fizeram de forma muito mais intensa e ganharam o título, né? Então ficou aquela coisa de, pô, mas então eles levaram o prêmio maior, né? Não é que assim, eles roubaram, mas perderam, então que se dane, né? Paciência, nem para isso foi competente. Então, assim, então ficou com uma imagem muito forte. Mas, assim, o esquema deles, de fato, era mais elaborado que o esquema de, por exemplo, os Yankees e os Red Sox usavam e que outros times provavelmente usavam. Naquela época tinha matéria saindo, o Toronto Blue Jays naquela época, que é o meu time aqui, tá? O Toronto Blue Jays chegou a ter matéria dizendo que vinha roubando sinal, tinha gente desconfiando. Então, assim, que muitos casos não conseguiram se comprovar, e eu até acho que a Liga também quis fazer o suficiente para que acaparassem, mas também Tá. não quis criar Um todo grande escândalo, um grande escândalo, entendeu? Então, assim, acho que ela poderia ter ido até mais atrás do que foi, porque, assim, tá bom, vamos ver o que dá para fazer também, até porque as punições possíveis pela Liga eram muito leves, assim, então nem ia poder punir muito pesadamente ninguém. Então, no final das contas, ficou por aí. Mas, e o Cincinnati Reds, que também era pergunta, é um bom time, mas eu ainda acho que vai faltar fôlego nessa temporada. Mas é um time que está crescendo finalmente, tem uns garotos aparecendo. O Eli De La Cruz parece ser realmente bom. É impressionante o que esse moleque faz. O cara tem 5 metros de altura, tô chamando de moleque. Mas é impressionante o que esse moleque faz. É um time que está ficando bom. Agora, é um time que eu acho que pode, na reta final, pode sentir falta de mais investimento da sua diretoria. Então, os donos dos Reds não têm tanto dinheiro assim e não estão muito afim de gastar o que tem. Já chegaram a falar isso, tudo. Então, acho que é uma franquia que está se ressentindo disso, mas tem coisa interessante acontecendo, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem. Assim, uma divisão fraca também, né? Só tem o Milwaukee Brewers, um time mais razoável. Chicago Cubs, acho que tem até potencial de ser um bom time, mas não decola. St. Louis Cardinals, nossa, essa temporada está lamentável, então os Reds estão na briga, de repente até beliscam pela fragilidade da divisão. Mas para valer mesmo, acho que os Reds mais pro ano que vem. Tá, então, tá vendo? Aí o Ivo e tudo mais estão perguntando, eu já vou falar. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você até falou o nome do jogador aí, que eu falei, aqui é ainda mais complicado acompanhar, que o fuso horário permite menos ainda. Imagina, os jogos da costa oeste estão Não, aí acabando e às eu tô vezes é até mais acordando. fácil, né? Eu tô Os acordando. jogos da Costa Oeste de manhã, às vezes é até mais fácil acompanhar. Eu tô acordando aqui, tá terminando o jogo lá, então eu sempre fico acompanhando.
O Ohtani, ele é uma das coisas mais espetaculares que aconteceu com o beisebol em quanto tempo, assim? Porque eu vejo, eu fico impressionado, o cara conseguir ser tão bom nas duas funções, né? Rebatendo e também ser um bom pitcher. Não, o Ohtani é uma das coisas que de mais espetaculares que aconteceram no esporte mundial nesta década. O que ele está fazendo merecia até ser considerado com mais valor dentro do contexto do esporte como um todo, dos esportes, porque o que ele faz é coisa de super atleta. Ser um arremessador e ser um rebatedor na qualidade que ele vai, só para quem está vendo e não acompanha muito beisebol, é como se ele fosse o melhor goleiro e um dos melhores goleiros, um dos 5 melhores goleiros e um dos 5 melhores atacantes do campeonato ao mesmo tempo. É claro que no futebol é difícil porque o jogo é corrido, né? O jogo não tem paradas. Ou agora se ataca e agora se defende. Mas é como se fosse isso. É, Porque é muito. no futebol americano, que o pessoal acompanha bastante aqui no canal, fosse um grande quarterback e um linebacker também dos melhores, entendeu? Aquele cara que Então, consegue. Né? Então, e assim, no futebol americano, o que chega mais perto de comparar é isso. É um quarterback com alguma posição de defesa. Porque a prática, né, a atividade que ele faz arremessando e rebatendo é muito diferente e exige uma hiper especialização. Assim, em que você já, desde a faculdade ou desde o do colegial, já começa a treinar num nível em que você, mesmo que você faça mais ou menos bem as duas coisas, você tem que largar uma para conseguir fazer a outra direito, no nível exigido para jogar na Major League Baseball. E ele manteve as duas. E só foi possível porque ele fez isso no Japão, que no Japão ele acabou encontrando lá um treinador que comprou que bancou essa aposta, tudo. Nos Estados Unidos acabariam não deixando. E então assim, é muito diferente, é como ser um atacante e ser um goleiro. Não é assim, tem jogador de basquete que marca e não é marcar, não é defender e atacar bem, porque faz parte da função do basquete, do jogador de basquete, ter que fazer essas duas coisas. Ele já é treinado para isso. Claro que tem gente que marca bem, tem gente que ataca bem, tem gente que é mais ou menos bom nos dois. Mas não é tão diferente assim a prática. Ou, por exemplo, ser um jogador de futebol americano que tenha, mesmo um jogador de ataque e de defesa, mas que tenham posições em que muito da coisa que ele tem que fazer é, por exemplo, leitura de jogo e tackles. Uma faz tackle e na outra você toma tackle, mas assim. Então, Uhum. quarterback realmente é diferente pra caramba. Quarterback não é treinado para tomar tackle e não é treinado para dar tackle, né? Ele não é Sim. treinado para isso. Ele é treinado para fazer leitura de jogo e lançar. Então, de fato, e não é treinar para sair correndo feito um desesperado atrás de alguém ou fugindo de alguém. Acontece, tem quarterback que até faz isso, bem. Mas assim, não é a função primária dele, né? Então, seria mais ou menos, dá para comparar. Acho que a comparação mais exata seria entre ser um dos melhores atacantes e um dos melhores goleiros ao mesmo tempo. Do mundo, né? Porque daí, se você é um dos melhores da MLB, se você é um dos melhores da NBA, se você é um dos melhores da NFL, você é um dos melhores do mundo naquilo. E o beisebol é um esporte muito mais internacionalizado do que o futebol americano, por exemplo, né? Ele é muito popular no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, na Venezuela, em Cuba, República Dominicana, no Panamá, no México. E tem mais países que jogam, né? Então, de alguma forma, dá para falar um pouco mais disso. E eu acho que quem faz o que ele faz tem que ser visto como um super atleta. É que assim, como é no beisebol, como é um atleta japonês também, então assim, às vezes não se tem um marketing mundial, global em torno dele. No Japão tem muito. No Japão é muito forte a imagem dele. Ele é o grande atleta do esporte japonês no momento. Mas no geral não se trabalha para projetar a imagem dele globalmente. Uhum. E até por ser japonês, tudo. Se Então, ele, se ele fosse americano, já tinha filmes sobre ele, né? se fosse americano, já ia ter um monte de documentário. Se fosse americano, já ia ter filme. Se fosse americano, ele já tem um super contratão da Nike, que fosse ficar aparecendo em tudo quanto é lugar. Ele ia ser colocado em várias situações lá, indo ver o grande... Ele ia ser visto no paddock, no Grande Prêmio de Isso. Miami, de Fórmula 1. Ele ia ser visto na arquibancada No do Super US Bowl, Open, no Super Bowl, entendeu? Se fosse americano. Se ele fosse europeu, ele ia estar, durante as férias do beisebol, ele ia estar no Real Madrid, Barcelona, ele ia estar interagindo com o jogador lá com o jogador do Manchester City, Com o sei lá o Vini quê, Júnior, com o Haaland, com com esses o caras Vini tudo Júnior, com o isso. Haaland. Mas entendeu? Exatamente, entendeu? De repente no Japão até acontece isso e a gente que às vezes acaba nem recebendo tanto, mas dessa ele interage com os jogadores da seleção japonesa de futebol, sei lá, com lutador sumô, mas a gente acaba nem vendo tanto. Então, acho que não se valoriza muito. Agora, claro que pro beisebol, pensando especificamente no mundo do beisebol, é óbvio que isso
é um chamariz enorme, é uma grande notícia, porque todo mundo quer saber o que esse cara está fazendo. E, de novo, né, ele está fazendo uma temporada absurda. Neste ano, ele nem está tão bem arremessando. Ele está apenas bem arremessando, mas ele está destruidor rebatendo. No ano passado, ele foi destruidor arremessando e foi muito bem rebatendo. Mas é impressionante o que ele faz. Assim, cada uma das últimas 3 temporadas dele, contando a atual, se a atual seguir na linha que está até o final, se ele não tiver lesão, não entrar numa má fase, podem ser as 3 melhores temporadas da história da MLB de um jogador. São as 3 últimas do Ohtani. Dá até para debater se o Baby Ruth já teve uma temporada nesse nível, se o Barry Bonds já teve uma temporada nesse nível. Fazer as duas coisas do jeito que ele está fazendo, ele é o líder de home runs da MLB. Com alguma folga. Não, o cara é fora de série mesmo. É o que eu falei, eu não tô conseguindo acompanhar tanto assim, mas eu vejo do Ohtani e eu acho O Ohtani dá para ver espetacular. um pouquinho ali nas últimas entradas. Jogando aí em Los Angeles. Agora, ô Bira, deixa eu perguntar para você o seguinte. Em primeiro lugar, a gente fala bastante de futebol americano aqui e a gente sabe que o futebol americano hoje é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Esporte que o beisebol é o passatempo da América, né? E já foi o beisebol aquele esporte que movia todo mundo, que tu não parava para acompanhar. Hoje o futebol americano tomou um pouquinho desse espaço. Eu queria te perguntar, como é que você entende que teve essa mudança? É uma questão, acho que, geracional até, né? O futebol americano acaba sendo um esporte mais rápido, né? Por mais que você tenha tantas paradas, o beisebol ele é um esporte que ele tem um pouquinho mais de uma estratégia diferente que o futebol americano, uma dinâmica diferente. Mas você é a favor dessas mudanças, por exemplo, o pitch clock que foi colocado? Eu gostei disso aqui, o que eu consegui acompanhar com o pitch clock eu achei uma boa. Como é que você vê essa tentativa do beisebol de retomar um pouquinho aquela popularidade dele? Tá. Primeiro vamos ali na questão de quando houve essa mudança, né? Para mim não é uma mudança geracional, é uma mudança tecnológica. A mudança, o que faz o futebol americano passar o beisebol, o momento em que ele passa é por uma mudança tecnológica. O beisebol é um esporte que vai desde sempre o esporte mais popular dos Estados Unidos, isso é desde o século XIX. E ele era o único grande esporte nacional dos Estados Unidos, né? Ele se populariza nos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, porque ele era um esporte que era jogado no norte, né, na Filadélfia, em Boston, em Nova York, e daí quando tem o norte entra em guerra com o sul, os soldados do norte jogavam beisebol, e eles começam, à medida que o norte vai ganhando a guerra e vai indo para o sul, eles começam a jogar beisebol e começam a ensinar as pessoas no sul, o sul também vai pegando e ele se nacionaliza dessa forma. E ele vira o primeiro grande esporte nacional dos Estados Unidos. O basquete nem existia. Nem existia Sim. porque o basquete teve um momento em que ele é inventado, né? Teve o James Naismith, o professor de educação física da Associação Cristã de Moços, um dia ele pegou e criou, vou criar um jogo novo. Tá aqui, bababá, ele criou o basquete, né? Muito esporte surge a partir de jogos que as pessoas jogam ali, e eles vão se organizando. O basquete não, ele tem um momento de criação. O vôlei também, né? Então, o futebol americano ele era muito forte nas universidades, porque ele vem de uma cultura do rugby, né, que os ingleses levam. Então, as instituições de ensino que jogavam muito futebol americano na época. Tanto que o futebol americano ele vira uma força primeiro no universitário e depois com a liga profissional, né? Vem depois a NFL. Então, a NFL nem existia e o basquete como modalidade esportiva também não existia. Então, ele se torna muito popular ali. E ele era um esporte, assim, ele realmente ele é um. Antigamente o jogo era mais rápido, né? Não tinha tanto intervalo comercial, não tinha tanto. Vai lá e joga. Então os jogos duravam mais ou menos entre 1 hora e meia e 2 horas. Isso lá no século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX. Mas ele é um esporte que tem um ritmo mais cadenciado. Né? Ele é um esporte que não tem tempo, né? Então, assim, o tempo de jogo, ele é um tempo que, assim, é o tempo médio de jogo para que as coisas que precisam acontecer no jogo aconteçam. Mas ele não tem um relógio. Então, assim, ele é um esporte que se joga, precisa de muito espaço, né? Precisa de um campo... Apesar dele ter surgido em Nova York, em Boston, na Filadélfia, mas ele é um esporte que precisa de muito espaço, assim. Então, mesmo nessas cidades, havia muito mais espaços, parques, do que aquela superurbanização que acabou acontecendo. Então ele é um esporte que tem um ritmo diferente, tanto que ele até hoje ele é muito mais popular que o basquete em cidades pequenas. Né? O basquete é muito grande nas cidades grandes dos Estados Unidos. Né? Agora, hoje o basquete e o beisebol que brigam lá pau a pau pelo segundo lugar de mais popular. Né? O basquete é mais forte nas metrópoles e o beisebol no interior. Agora, o futebol americano ele toma, porque bom, o futebol americano vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Né?
Primeiro na universidade, depois passa para o profissional. As universidades em todos os Estados Unidos começam a jogar, então, assim, todo canto dos Estados Unidos vai ter uma universidade forte com o futebol americano. E o futebol americano acaba crescendo muito no sul dos Estados Unidos também, né? Então, Texas, Alabama, por causa da universidade, né? E daí o que eu quis dizer com a mudança tecnológica? Quando vê a TV. Porque o futebol americano é um esporte muito bom para televisão, como um produto televisivo. Você vê um futebol americano na televisão, você consegue ver muito mais coisa do jogo do que você vê simplesmente vendo no estádio. Você pode ver detalhes, né, de contato, choque, que no estádio ele é muito legal por outros aspectos, lógico, movimentação de jogador, mas alguns detalhes ali, e que no rádio você não capta. A transmissão de rádio, o beisebol é um esporte maravilhoso para o rádio. Para quem gosta de beisebol, já teve a oportunidade de ouvir um jogo no rádio, ele é um esporte muito radiofônico, porque ele é muito, você consegue visualizar o campo inteiro, os narradores eles vão narrando e vão escrevendo tudo, você consegue visualizar tudo o que está acontecendo em campo no beisebol. No futebol americano é aquela maçaroca de gente correndo para todo lado, eu falo isso de forma carinhosa, tá? Não estou sacaneando. Não, mas é assim, você não tem como um narrador descrever o que está acontecendo. Assim, descrever de forma que você consiga entender tudo. Né? Ele vai só acompanhar a bola e você ouvindo vai tentar, vou tentar. Mas você não vê se tem um cara livre para lá, para cá, entendeu? E o narrador não tem como descrever isso para você. Né? E quando vai para televisão, dá um salto, porque todo mundo começa a ver. Né? E o futebol americano também é um esporte que ele também, e o pessoal do futebol americano foi muito inteligente nisso. O futebol americano percebeu isso, percebeu o quanto ele era televisivo. E o futebol americano também começa a se adaptar a isso. Né? Então, por exemplo, o 2-minute warning. O que é o 2-minute warning? É simplesmente uma parada do jogo em que você fala assim, ó, vamos botar um intervalo comercial que vai valer muito dinheiro, porque é um intervalo comercial de uma hora que todo mundo vai querer ver, e para o público você está dizendo, gente, vamos parar o jogo agora, porque agora para o que você está fazendo, porque você está em casa, você que está em casa quer pegar uma pipoca, é agora a hora que você pega, depois você não vai pegar mais. Você quer ir no banheiro? Vai agora, depois você não vai mais, porque agora o jogo vai decidir, entendeu? Então, assim, o futebol americano se adapta a isso, ele vai criando essas coisas justamente para encaixar como um grande produto de TV. E o pessoal do beisebol, acho que foi muito devagar, para entender essa revolução que estava acontecendo. Então, o futebol americano passa, e tanto é que essa ultrapassagem se dá mais ou menos nos anos 70. Tá? No final dos anos 60, a gente começa a ver alguns grandes momentos do futebol americano. Final dos anos 50 já, né? Tem aquele jogo épico do New York Giants com o Baltimore Colts no Yankee Stadium, que esse jogo é tratado muitas vezes como o início da era super popular do futebol americano, porque foi um jogo de muita audiência e um jogo que chamou a atenção de caraca, como isso é legal na TV. Né? E daí vem nos anos 60 e 70 que vem tirando a diferença para passar. Tá? Acho que nos anos 80 já estava à frente, o futebol americano já estava como mais popular. E agora o basquete que veio. E o basquete também tem uma questão tecnológica, e acho que o beisebol, no final das contas, está respondendo mais a inovação que veio que o basquete está aproveitando do que do futebol americano. A inovação das redes sociais. O basquete é um esporte que trabalhou muito bem em rede social, trabalhar a personalidade dos jogadores, trabalhar vídeos curtos de grandes jogadas. Né? A NBA é muito liberal, né? Até com o uso de imagens dos jogos dela em redes sociais, por exemplo, porque ela sabe o quanto isso promove com o público jovem. E é um esporte de atitude, né? Que promove a atitude do atleta. Entendeu? O beisebol também é sempre muito lento nessas coisas. Então, acho que agora essas mudanças acho que tem mais a ver com isso. Agora, eu gosto das mudanças, tá? Principalmente do relógio, acho que ela é espetacular, assim, o que ela mudou o jogo. O jogo tá mais rápido, o jogo, até de qualidade, acho que melhorou. Até de qualidade, acho que melhorou. A gente tá vendo mais rebatedor, com aproveitamento alto. O jogo tava ficando muito jogo de porrada, sabe? Só de home run, entendeu? Isso tem uma hora que é emocionante na hora que acontece, mas significa também que, assim, entre um home run e outro, tem muito tempo não acontecendo nada. Todo mundo só vai para um contato para fazer um home run, fica muito tempo sem acontecer nada. Se tem cara que tá tentando home run, mas tem cara que tá tentando uma rebatida simples, tem cara que tá tentando roubar base, então entre um home run e outro tá acontecendo coisa. O cara tá chegando em base, o cara tá roubando base, né? O cara tá tentando uma rebatida simples para empurrar o companheiro que tá em base, entendeu? Então, tem estratégia, né?
Melhora a questão da Estratégia. estratégia, isso, né? Não fica só aquela batida para longe. Se não for o caso, ou então o cara tenta o home run, aí não dá, é eliminado com aquela flying ball. Aí ninguém ganha base nenhuma. Sai, entendeu? Muito tempo parado, de fato, né? É um desafio, por exemplo, vai. Que eu acho que até o basquete teve um pouco disso, com o que a gente teve nessa. A gente ainda está vivendo isso, mas acho que até uns anos atrás estava pior. Aquela era de assim, todo mundo pegava a bola e chuta de três. Aham. Né? Virou a era do chuta de três. Tinha ataque que era, tinha jogo de basquete que virava um negócio caricato. O cara pegava a bola, vinha um cara sozinho, vinha correndo, tum, jogava de três. Se ele acertava, daí o outro pegava a bola, passava, daí o outro, o melhor chutador do outro time ia avançava, tum, aí chegava lá, tum, arremessa de três. Não tinha mais um jogo coletivo, não tinha mais troca de passe, porque era simplesmente um arremessando de três, outro arremessando de três. Acho que agora até melhorou de novo. É questão de evolução do jogo, Sim. mas teve um momento que entrou nessa noia. E tinha alguns jogos de, sei lá, um Houston Rockets contra o Golden State estava assim, é o Golden State que revolucionou isso, né? Sim. O Houston Rockets era um time muito chuta-chuta um tempo atrás, assim, então, e assim, era um negócio assim, como o jogo jogado, ficou caricato. Que assim, às vezes o jogo ficava emocionante porque a pontuação não estava próxima, mas como plasticidade do jogo, meu, tava deteriorando. Se continuasse mais 10 anos daquele jeito, acho que o público começaria a achar o jogo meio chato, parecia um jogo de 2 contra 2, né? Sim. Agora não, acho que agora voltando a ser um jogo mais coletivo. Bira, eu já estourei o tempo contigo aqui. Eu estouro o tempo com todo mundo, mas agora também reparei que eu estou trazendo muito torcedores 49ers aqui. É o PP, é o Calas, é você, só tem É o torcedores maior de 49ers. todos, né? É o maior de todos, é o maior de todos. Fazer o quê? Ai, meu Deus do céu. Mas, ô, Bira, ó, brigadão por tudo. Eu não sei, eu sei lá se tem algum maluco que não conhece o Bira. Sempre estou colocando aqui embaixo aqui as suas redes sociais também. Siga lá o Bira, porque ele traz aqui. A primeira coisa que eu quis te convidar, porque você bebe Fantaúva, tá lá no seu perfil ali que você bebe Isso. Fantaúva e é o melhor refrigerante que existe. Então eu tinha que trazer aqui. O engraçado que eu pus aquilo, tem gente que acha que eu tomo Fantaúva todo dia. Eu acho que, sei lá, faz meses que eu não tomo Fantaúva, né? Mas assim, é que pra mim, ser uma pessoa que toma Fantaúva Sim. é uma definição de caráter, Claro, entendeu? claro, claro, é óbvio. Entre nós bebedores de Fantaúva, a gente não, esse bebe Fantaúva, entendeu? Você não precisa estar bebendo sempre, mas é uma definição de caráter, Eu entendeu? nunca, Define sua personalidade. eu nunca esqueço a decepção que foi quando eu peguei uma Fantaúva e minha esposa fez uma cara meio assim, né? Ali quase rompeu o relacionamento e eu fiquei muito feliz quando meu filho topou o bebê e gostou. Eu falei, pronto, aí a vida tá seguindo um Aí em rumo Portugal correto. tem? Tem. Ah. E bem. Olha, eu vou fazer propaganda aqui de refrigerante à toa. Assim. Em Portugal, é que acho que, se não me engano, a Fanta Laranja de Portugal é a Fanta Laranja fabricada na Espanha, né? Que é Ou, amarela, né? não, é amarela. É a melhor Fanta Laranja que tem, viu? É Oh, bom, é bom, é bom, é é bom. bom, é bom. É melhor que a daqui do Brasil. Eu gosto bastante dela também. E tem a outro refrigerante laranja, me fugiu o nome agora, que tem até os gominhos. Orangina? Não, que tem até os gominhos, me Ah, fugiu o nome agora. Eu vou lembrar e em algum momento eu falo. Mas é bom aqui o refrigerante de laranja. Deixa eu lembrar aqui, porque isso aqui é utilidade pública, né? Deixa eu procurar aqui, só para não falar besteira. eu vou, então, enquanto você está procurando falar, também tem o Orangina, né? Que é a Orangina, que é o refrigerante laranja que tem muito na França também. É muito parecido com essa Fanta Laranja da Espanha e de Portugal. É bom pra caramba também. É o Sumol, que Sumol, pega no Sumol. sumo e tem Faz tem tempo, até os gominhos. faz tempo que eu não vou para Portugal. Quer dizer, faz tempo que eu não vou, parece que eu vou todo dia. Que eu vou com frequência. Faz tempo que eu fui para Portugal. Eu fui só na minha lua de mel, já faz 20 anos, faz 21 anos já. Mas preciso voltar ali para. Isso. Volta aí que a gente toma um sumol, toma uma Fanta e conversa também. Bira, brigadão por tudo, obrigado pelo carinho aqui com o pessoal do Toque Passa. E a gente marca aí para voltar a falar, quem sabe aí na World Series, falar um pouquinho mais de beisebol, que eu sei que o pessoal gosta também. Não, é um prazer estar aqui e deixar mandar de novo um abraço para o Lowley Ravens. O Lowley Ravens, o maior time de beisebol de Portugal. Pelo menos eu determinei que é o maior time de beisebol de Portugal, de baseball, né? Como eles chamam aí em Portugal, baseball. E o Lowley Ravens ali que varreu o fim de semana aí, vamos ver se continua ganhando. É isso aí, então, pessoal. Não vi nenhum outro ranking aqui do beisebol em Portugal, então acredito no Bira. O cara sabe tudo, vai saber isso também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, aquele abraço.